Fala, meus amigos, estamos de volta, de novo, processo civil, concurso escrevente técnico judiciário, TJSP, agravo de instrumento. Estamos terminando a parte do agravo de instrumento. Imagino que nesse vídeo, no máximo no próximo vídeo, a gente já termine o agravo de instrumento. Falamos já das hipóteses em que o recurso de agravo de instrumento cabe. Falamos também de como você vai fazer a interposição. Então nós dissemos para quem você vai mandar, que é para o tribunal. Nós dissemos as formas em que esse processo chegará no tribunal. Então eu posso protocolar diretamente no tribunal, eu posso fazer o protocolo na própria comarca e o distribuidor manda para o tribunal, posso fazer isso por carta, posso fazer isso por fax e posso fazer por outros meios, por exemplo, meio eletrônico. Além disso, nós falamos de quais são as peças obrigatórias ou facultativas e até dissemos que para o caso do processo eletrônico, as peças que eram obrigatórias, no fundo, são facultativas. Esse é o resumo da ópera. E além disso, dissemos que é possível que o agravante coloque outros documentos que ele entenda que são importantes, que são relevantes, para que haja uma melhor visão sobre o caso que está sendo colocado para o tribunal resolver. E falamos, é claro, que o agravo de instrumento serve para decisões interlocutórias. Pois bem, agora nós estamos no artigo 1018, e o artigo 1018 traz algumas informações importantes. E a primeira delas que eu quero que você tenha é a seguinte, eu vou falar e depois a gente vai ver na lei. Pensa o seguinte, o agravo de instrumento a gente faz contra uma decisão interlocutória. Ok. A gente protocola isso diretamente para o tribunal. Ok. Em nenhum momento a gente chegou a fazer menção de que o agravo de instrumento passaria pelas mãos do juiz. O agravo de instrumento não passa pelas mãos do juiz. Vou até colocar. Ó. O agravo de instrumento não passa pelas mãos do juiz. Porém, se o agravante mandar para o juiz a informação de que entrou com um agravo de instrumento, o próprio juiz pode voltar atrás e reconsiderar sua decisão. Olha que coisa louca. Vamos até colocar aqui aulinha agora de informática. Acho que não, né? Coisa simples, né? Então vou colocar tudo com a mesma configuração. Seleciono aqui, coloco no pincel e aí coloco aqui com a mesma fonte. Ó. Então vamos lá. Então olha a informação importante que eu trouxe para você. O agravo de instrumento não passa pelas mãos do juiz. Porém, se o agravante mandar para o juiz a informação de que entrou com o agravo de instrumento, o próprio juiz pode voltar atrás e reconsiderar sua decisão. Olha que coisa interessante. Então, o juiz, ele, quando fica sabendo que o agravante entrou com o agravo de instrumento, e como que ele sabe disso? Ele sabe disso, por exemplo, quando o próprio agravante chega na primeira instância, bate na porta do juiz, naquele processo e diz o seguinte, ó, juizão, eu não concordei com essa decisão interlocutória que o senhor fez aqui, e ó, estou informando para o senhor que eu entrei com o agravo de instrumento. Então, ó, se liga, porque pode ser que o tribunal caia matando em cima do senhor. Pode ser que o tribunal casse a sua decisão. Pode ser que o tribunal diga que o senhor juiz está errado. O que o juiz pode fazer? Ele pode olhar para aquilo e falar, nossa, realmente, eu estou errado aqui. E o juiz volta atrás, reconsidera a sua decisão. Essa é a ideia. Agora vamos fazer a leitura. Então isso aqui foi o que eu escrevi. Ó. O agravo de instrumento não passa pelas mãos do juiz. Porém, se o agravante mandar para o juiz a informação de que entrou com o agravo de instrumento, o próprio juiz pode voltar atrás e reconsiderar a sua decisão. E aí, claro, se isso acontecer, o juiz informa sua mudança de posição ao tribunal e o recurso de agravo de instrumento passa a ser desnecessário, certo? Porque eu só estou recorrendo porque o juiz está com uma certa decisão. Se o juiz voltou atrás, eu não preciso mais do agravo de instrumento. Né? Agora vamos ler o que diz o 1018. Ó. O agravante poderá, então entenda, poderá requerer a juntada aos autos do processo da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Então veja só, o agravante, ou seja, quem está recorrendo, foi o que eu acabei de dizer, quem está recorrendo pode pedir para juntar no processo
de primeira instância as informações sobre o agravo de instrumento, tá? Então veja só, que informações são essas? As informações que estão aqui, ó. Comprovante da sua interposição, até vamos aqui mais adiante, ó. Cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição, ou seja, o protocolo daquilo, né, e da relação de documentos que estavam lá no agravo de instrumento. Pois bem, então, em primeiro lugar, o 1018 diz que o agravante pode requerer, o agravante é quem está recorrendo, né? Então ele pode requerer a juntada aos autos desses documentos. Aí diz o seguinte, o parágrafo primeiro, ó, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Isso aqui, do parágrafo primeiro, é o juiz voltando atrás. Ou seja, se o juiz voltar atrás e mudar completamente sua decisão, ele comunica isso ao relator e o agravo de instrumento não tem mais sentido de existir. Portanto, ele estará prejudicado. Quando a gente fala no direito que alguma coisa está prejudicado, a gente quer dizer o seguinte, ó, isso aqui não precisa mais existir, porque já aconteceu alguma coisa que não permite mais que eu olhe para isso aqui. Então veja só, se eu entro com agravo de instrumento para mudar a decisão do juiz, e quando o juiz fica sabendo do agravo de instrumento, ele mesmo já muda a sua decisão, não tem por que o tribunal perder tempo julgando o meu agravo de instrumento. Por quê? Porque o juiz já voltou atrás. É uma forma de pressionar o juiz. Sim, é uma forma de colocar ali uma pequena faca no pescoço do juiz para dizer o seguinte, ó, juizão, se eu fosse você, eu mudaria a decisão. Se eu fosse você, eu evitaria que o tribunal dissesse que você está errado, juiz. Então faz o seguinte, você mesmo, juiz, já volte atrás. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia principal do parágrafo primeiro. Ó, se o juiz comunicar que reformou é mudou, tá? Mudou, alterou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento, ou seja, se o juiz voltar atrás e mudar completamente sua decisão, ele comunica isso ao relator e o agravo de instrumento não tem mais sentido de existir, portanto, ele estará prejudicado. Eu acho que é melhor um ponto e vírgula aqui, tá? Portanto, ele estará prejudicado. Então, olha qual é a ideia. Coloquei aqui no começo, né? Ó, o agravo de instrumento não passa pela mão do juiz. Porém, se o agravante mandar para o juiz a informação de que ele entrou com agravo de instrumento, o próprio juiz pode voltar atrás e reconsiderar sua decisão. Ou seja, pode voltar atrás, né? Pode reformar sua decisão. Se isso acontecer, o juiz informa sua mudança de posição ao tribunal e o recurso de agravo de instrumento passa a ser desnecessário, porque ele estará prejudicado. Então, toda vez que você vir a expressão prejudicado, sempre pense nessa ideia de que alguma coisa não precisa mais existir. Por quê? Porque já aconteceu alguma coisa que não dá mais sentido para a existência daquilo. Então, eu estou fazendo o agravo de instrumento porque eu discordava da decisão do juiz. Se o juiz voltou atrás e agora nós dois concordamos, eu e o juiz concordamos, significa que o tribunal não tem mais sentido para julgar aquilo, então o recurso está prejudicado. Tá? Parágrafo 2º diz o seguinte, ó, não sendo autos eletrônicos, às vezes a lei traz umas coisas que me dá nervoso, viu? Por quê? Porque ele poderia dizer de um modo mais claro isso, né? Então olha só, não sendo eletrônicos os autos, ou seja, sendo o caso de processo físico, então essa é a informação, sendo o caso de processo físico no papel, o agravante tomará a providência prevista no caput, ou seja, qual é a providência? De comunicar, de juntar as peças todas, então tomará a providência prevista no caput, que é comunicar, juntar documentos e comprovantes do agravo de instrumento, no prazo, e cara, esse prazo cai, hein? No prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Ou seja, se eu estiver falando
de um processo físico, eu sou obrigado a juntar em até 3 dias os documentos indicados no caput. Esses 3 dias são contados a partir do dia em que eu protocolei o agravo de instrumento. Tá? Isso é uma informação muito importante também. Então, se eu estiver falando de um processo físico, eu sou obrigado a colocar essa informação no processo. Então, se eu estou falando de um processo físico, eu mandei o agravo de instrumento para o tribunal. Eu tenho 3 dias depois que eu protocolei lá no tribunal. Eu tenho 3 dias para juntar cópias do agravo de instrumento, cópia dos documentos, a relação de documentos, etc. e tal, para o juiz na primeira instância. E se eu não fizer isso? E se eu não juntar essas informações no prazo de 3 dias? O parágrafo 3º responde, ó, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, então o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, algumas informações importantes aqui. Se, para o processo físico, a pessoa não juntou os documentos na primeira instância em 3 dias, o recurso de agravo de instrumento não será apreciado, porque será considerado inadmissível. Porém, esse fato de não ter comunicado o juiz de primeira instância precisa ser alegado pelo agravado, ou seja, pela parte contrária. Isso significa que o tribunal não vai ficar buscando essa informação. Cabe ao próprio agravado provar que o agravante não juntou os documentos em 3 dias no processo físico. Então, olha só, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, ou seja, é o agravado que faz essa alegação, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. O que significa, se eu não juntei, eu que estou recorrendo, eu que sou o agravante, se eu não juntei as informações no prazo de 3 dias para um processo físico, a parte contrária pode dizer o seguinte, ó, tribunal, para aí, nem aprecia esse recurso. Por quê? Porque o camarada aí não juntou no processo físico os documentos no prazo de 3 dias. Essa é a ideia, essa é a informação importante que eu quero trazer para você. Tá? Então essa é a ideia importante. O que significa? O tribunal não vai ficar olhando isso. Cabe ao agravado, cabe à parte contrária provar que os documentos não foram juntados no prazo de 3 dias. Tá? Essa é a informação importante. Tá? Eu agradeço muito a todos vocês, eu fico muito feliz por ter começado esse canal aqui do zero, do absoluto zero, do 000 sem nenhum inscrito. E hoje o canal está crescendo e sei que esse canal ainda até o concurso vai crescer bastante. Fico muito feliz por você e eu espero estar provando para você que é possível. Também espero estar provando que não existe atalho. Você vai precisar estudar. Diquinha, dancinha, não sei o que, não serve. Não serve. Ah, musiquinha, não serve. Desculpa eu estar falando assim e estar talvez destruindo alguma expectativa ou trazendo alguma frustração para você, mas ou você estuda ou você estuda. Para passar no concurso que vai pagar para ensino médio alguma coisa que poucas pessoas ganham com o ensino médio, você precisa se dedicar. Você precisa estar realmente focado, precisa estar atento, precisa ter foco. Se for o caso, 1 mês antes do concurso, 1 mês e meio antes do concurso, se isole. Não fale com ninguém. Se feche num quarto, se feche numa sala de estudo, se feche em algum lugar. Converse com todos e diga que você está focado. Você está com um objetivo. Você está treinando
para que você consiga passar nessa prova. É possível. Ah, mas eu não faço o cursinho. Com as aulas aqui, eu tenho certeza de que você consegue fazer as questões. Não existe atalho. Você entrando, espero que você goste, que você faça o que você gosta, que você seja muito feliz. Se você quer saber a diferença de alguém que faz alguma coisa por obrigação ou alguém que faz porque realmente gosta de fazer, olhe para esse canal. Agora são mais de 60 vídeos gratuitos. 60 vídeos em que são feitas as gravações, é feita a edição. Esses vídeos são colocados no YouTube. Existe todo um trabalho. Mas eu faço isso aqui porque eu gosto. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque eu não estou cobrando mentoria de 5 mil reais. Eu tenho certeza, se eu cobrasse R$1.000 por esse curso, estaria barato. R$1.000. É claro, teríamos mais aula, com mais velocidade, etc e tal, mas se eu cobrasse, eu ganharia dinheiro. Se eu conseguisse 100 pessoas, que me pagassem R$1.000, eram 100 mil reais. Mas aqui está de graça para você. Sim, de graça. Eu gosto do que eu faço. 98% do meu conteúdo é gratuito. 2% é pago. Todo o conteúdo aqui das aulas será de graça. Eu posso depois, futuramente, vender uma revisão, posso, como estou fazendo já a turma de exercícios, posso vender o material que a gente usa em aula, ok. Mas nunca será 5 mil reais. Sabe por quê? Porque eu respeito vocês. Eu respeito vocês. Eu respeito quem talvez tire 10 reais, 20 reais, 30 reais para entrar na turma de exercícios e, por vezes, vai deixar de almoçar um dia para fazer esse pagamento. Eu sei disso. Eu já conversei com alguns alunos aqui que estão num esforço extremo para conseguirem mudar de vida. E eu quero te ajudar nisso. E eu quero que você mude de vida. E eu quero que você olhe para sua família e diga o seguinte, ó, valeu a pena. Deu certo. Foi difícil, como tudo é difícil. Como tudo é difícil. Mas valeu a pena. Me esforcei, encontrei alguém que é honesto, e eu não sou o único. Existem tantas outras pessoas ótimas, muito boas no YouTube, que fazem isso. Tome cuidado com enganadores. Tome cuidado com oportunistas. Tome cuidado com quem não quer que você passe. Tome cuidado com quem quer vender para você a esperança de que você vai passar desde que você pague o curso dela. Não é isso. Você vai gastar dinheiro e você não precisa disso. Você não precisa gastar esse dinheiro. Fica ligado. Cuidado. Cuidado com enganadores. Cuidado. Essa semana eu tive mais um testemunho da mesma coisa que aconteceu. Cuidado, por favor. Tome muito cuidado. Você tá bravo? Tô. Mas eu adoro estar aqui.